Oi, Guilherme, tudo bem? Então, vou fazer a explicação agora da semana 4 de língua portuguesa, tá? Olá, estudante. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos das aulas 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos estudar os recursos usados na composição dos poemas, poemas visuais e ilustração. Bons estudos. Poema. Você já leu algum poema? Gosta de ler esses textos que costumam brincar com as palavras? Antes de estudarmos as características próprias desses textos, vamos à leitura de um poema que nos conta de forma poética o que é e como fazer poesia. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? O autor dessa poesia, desse poema, é o José Paulo Paes, no livro Poemas para Brincar. Observe, estudante, que o autor faz um convite ao leitor a penetrar no mundo da poesia, para brincar de poesia, ou seja, que também a pratique, seja escrevendo, ou lendo, ou brincando. Isso fica claro já no título do poema. Perceba também que o autor faz uma distinção, ou seja, diferencia o ato de brincar com brinquedos e com as palavras. Pois a bola, o papagaio, esse papagaio que ele fala ali, Guilherme, é a pipa, a raia, tá? E o peão gastam com o tempo. Já as palavras, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Veja agora alguns aspectos que compõem a escrita desses textos. Um poema pode ou não apresentar rimas e pode falar sobre qualquer assunto. Pessoas, ideias, sentimentos, lugares ou acontecimentos comuns. Um recurso linguístico muito usado na escrita de poemas, é o uso das figuras de linguagem, que são empregadas para gerar efeitos de sentido nos discursos, como, por exemplo, os recursos que dão sonoridade por meio de palavras para obter efeitos de sentido. Veja um fragmento do poema Tempestade, do poeta José de Nicola. O chiado da chuva, o cheiro da chuva. Nesse texto, há uma figura de linguagem chamada de aliteração, que consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Então, por exemplo, ó, chiado, chuva, cheiro, chuva. Ele fica repetindo ali as palavrinhas com CH, tá? Para dar um efeito no poema. E você sabe se poema e poesia são a mesma coisa? Observe. Poema é a forma, o texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rimas. Poesia é o conteúdo, a produção artística, ou ainda criar e fazer. Está presente não apenas em poemas, mas também em objetos, paisagens e outras formas de expressão, como pinturas, fotografia e esculturas. Observem também que o poema se diferencia dos textos em prosa pela forma com que é apresentado graficamente no papel, ou seja, o poema é formado por estrofes e versos, e o texto em prosa é escrito em parágrafos, que a gente viu lá na aula da semana 3, né, que trazia lá pra gente conto, né, Guilherme, que tinha lá o conto escrito lá com parágrafos, com travessão, né, e daí tinha lá também um exemplo de poesia, tá? Além disso, há diferença naquele que conta, que narra os textos. Na prosa, temos o narrador, primeira e terceira pessoa. E no verso é o eu lírico, o eu poético. Né? Então, na prosa são aqueles textos que tem um narrador contando a história, né? E o poema é esse texto que ele é escrito de forma diferente, né? Ele é escrito em versos e estrofes, tá bom? Poema visual. Você sabe se todos os poemas são escritos em versos e poemas, na verdade, é versos e estrofes ali. Já ouviu falar em poema visual? É um tipo de poema que combina palavras com recursos visuais e gráficos, como imagens, cores e organização das palavras na página. Os poemas visuais procuram dar movimento e múltiplas significações às palavras escritas. Vamos ler um desses poemas? Então, aqui, ó, deixa eu dar uma ampliadinha. O poema
xícara. Ali ele tem, na verdade, quando a gente olha para esse poema, a gente já vê que ele tem um formato de uma xícara, como se tivesse saindo fumaça de dentro dela, né? Como se tivesse uma bebida quente ali, tá? Então ali, se a gente virar de ladinho, a gente vai ver escrito ali. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, o autor é o Fábio Sechugi, tá? E ali do ladinho tem a escrita desse poema visual, né? Na tarde fria de junho, voa cheio barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Ele usa também as rimas no poema visual, né? Só que a maneira que ele escreve, ele usa os versos para criar uma imagem, para criar a imagem de uma xícara, tá? Então, continuando ali. Vejam que nesse poema há elementos verbais e não verbais. Verbais são as palavras, a pontuação. Exemplo: existe coisa mais gostosa? Visuais: a disposição das palavras no poema, que imita uma xícara soltando vapor. Pode-se inferir que o poema trata sobre o sentimento de prazer do eu poético em sentir o cheiro e o gosto do café, e o elemento visual da fumaça saindo da xícara em forma de fumaça. Nos remete à ideia da temperatura quente da bebida. No final do poema, o autor afirma: e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Observem que ele faz esta escolha porque no final do poema as duas últimas orações seguem a estrutura horizontal do texto em prosa. Ilustração. E as ilustrações? Você já se perguntou para que servem? Entreter, distrair ou proporcionar conhecimento? A ilustração serve para comunicar uma ideia. A ilustração é o desenho, né, Gui? Uma ideia de forma que quem a veja entenda o que é transmitido por meio dela. Ela acompanha, explica, interpreta, acrescenta informação e sintetiza ou simplesmente decora um texto. Não se esqueça de que a fotografia também é uma ilustração. Vamos a um exemplo. Eu vou ampliar aqui para você olhar melhor, tá? Então aqui, ó, você já viu essa ilustração antes? O que ela representa? Trata-se da árvore genealógica. É uma representação ilustrada daquelas pessoas que participam na existência de uma pessoa ou da família. É o levantamento histórico de dados sobre os ancestrais de forma que se conheça as conexões estabelecidas entre eles, na verdade, ali, tá? Então é uma árvore, geralmente faz um desenho de árvore e a gente coloca lá a gente, né, lá embaixo e vai fazendo os galhos da árvore para cima com a mãe, o pai, os pais dos pais que são os avós, os pais dos avós que são os bisavós e assim por diante, tá? Agora é sua vez. Responda os exercícios e até a próxima semana. Número 1. Pássaro livre, gaiola aberta. Aberta a janela, o pássaro desperta. A vida é bela, a vida é boa. Voa, pássaro, voa. Quem escreveu foi Sidônio Muralha. O texto foi escrito em prosa. Letra A, prosa, porque não aparece o eu lírico. Letra B, versos, porque é um poema. Letra C, versos, porque ocupa a linha toda. Ou letra D, em prosa, porque tem uma estrofe. Qual dessas que é a correta? Agui? Leia o poema visual. Então aqui, ó, tem ali o desenho de uma chave e ali está escrito, né, as palavras que formam essa chave, que formam o desenho da chave, elas estão escritas aqui do ladinho. Chave mestra, de Fábio Bahia. Esteja preparado. Perseverança e força de vontade, aliadas ao estudo e ao trabalho, são a chave mestra para todas as portas da realização pessoal. Não espere cair do céu. A forma do poema é uma chave porque, letra A, a chave representa uma abertura. Letra B, a chave é uma linguagem figurada que significa segredo, caminho, escolha. Letra C,
A chave é uma linguagem figurada que significa fechamento. Ou letra D. A chave é só um objeto que nada tem a ver com o texto. Qual dessas que é correta, Gui? Então, boa atividade. Qualquer dúvida, é só me chamar. Tá legal?